Shalom Adonai, mais uma vez, uma tarde movimentada, uma tarde inspiradora e uma tarde que promete com um tema relevante. Na verdade, tarde não, né? Já início de noite. E mais uma vez, trazendo à evidência a graça do Senhor que nos cobre e que significa cerco, proteção à vida e que nos dá essa condição de, no final da noite, poder agradecer a Deus por esse dia abençoado que nos deu o Senhor e por estar com você a partir desse momento nos nossos encontros aqui para mais um bate-papo e com um tema relevante. Na verdade, é um tema que nos acompanha desde a fundação do mundo. E com a presença do nosso pastor, amado pastor Carlos Coutinho. Amém, meu Vamos querido. ajustando, né, pastor? Tudo na paz? E... Tá legal aí? Beleza. Também estou ajustando aqui. Amém. Isso. Tá ótimo. Como é que tá o áudio? Para mim tá bom. E o meu? Como é que tá para você aí? Tá ótimo. Tá ok. A imagem também? Para mim tá jóia. E aí, tá legal para você? Ah, tá ótimo. Ah, então tá bom. Meu pastor, confesso que eu aguardava com uma certa ansiedade proveitosa esse nosso encontro. Rapaz, mas acho que não, né? Eu fujo um pouco de lives, né? Mas eu tenho gravado na igreja porque nós decidimos fazer todos os dias, né? Uhum. Então já tem 97 lives que a gente faz diária na igreja, né? E aí a gente tem uma equipe que tem ajudado a gente, né? Uhum. Então não consegue, né? Ah, com certeza. Na verdade, é até algo para a gente acrescentar aí em mais uma das multifacetas da vida pastoral, né? Na área do conhecimento, aí usar, ocupar as redes sociais, essa ferramenta ela vai nos acompanhar agora por um bom tempo, né? Nosso pastor Misael Amaral está aí conosco também na sala. Glória a Deus. Forte abraço. E, Meu pastor. Ô, Júlio, deixando bem claro aí, eu não sou teólogo, tá? Eu não sou pastor, pastor, né? Entendeu? E não sou teólogo, tá? Então, alguma coisa aí pode ficar fora, de repente, do entendimento, mas eu vou colocar muitas vezes o que eu penso. E para falar desse tema Trindade, até hoje, né, existem muitas dúvidas, e não vai ser a gente que vai tirar agora em uma hora de Com live. certeza. Mas, pelo menos, o que é entendido e o que a gente entende, a gente pode colocar. E os erros, né, a respeito da noção de Trindade, a gente pode falar, né? Os erros na história a respeito disso, desse entendimento, isso a gente pode falar aqui. Com certeza. Eu estava comentando com alguns irmãos que, assim, um tempo atrás a gente não encarava muito bem essa questão do bate-papo e nem de estar ocupando os canais das redes sociais para estar fazendo isso, né? A gente preferia estar realmente próximos, não é? Porque isso também faz parte de cultivar o relacionamento necessário para que se crie vínculo e a partir daí essas discussões em nível de seminários que hoje existe bastante preocupado justamente com essa área, principalmente de mentoria de pastores, mentoria e discipulado, se esperava realmente assim essa aproximação em termos de calor humano, mas a pandemia veio mudar toda essa organização, toda essa ordem. E agora aquilo que nós considerávamos estranho ao nosso próprio habitar, né, natural, porque o pastor, como o nosso pastor Guilherme Costa afirma, o pastor ele gosta do cheiro de ovelha, né? Ele gosta de sentir o cheiro de ovelha, ele gosta de estar com a ovelha. É para isso que ele foi levantado. Mas hoje nós estamos transformando, ou melhor, ocupando esse espaço que estava aberto a nosso alcance, essa ferramenta, e transformando esse diálogo teológico
em um bate-papo realmente. É um bate-papo, meu pastor, um bate-papo realmente não tem a finalidade, não tem o propósito, o objetivo de esgotar, muito pelo contrário. É apenas aquilo que o irmão pontuou. É trazer na vossa percepção aquilo que envolve o tema, muito importante, por sinal, porque envolve o nosso relacionamento com Deus, e, quem sabe, aí pontuar também alguns erros de interpretação a partir do conhecimento disponível. E eu tenho realmente acompanhado a vossa caminhada de luneta, não próximo, de luneta, e o irmão tem não só me inspirado, mas tem me ajudado, tem me enviado alguns livros, e eu confesso que eu tenho devorado esses livros, e já fico já na expectativa de terminar o que eu estou lendo para pedir outro, para continuar emendando. De certa forma, o papel que o senhor exerce hoje, na maioria das vezes, eu acredito assim, que não lhe chega aos seus ouvidos nem ao seu conhecimento. Mas o papel que o irmão exerce hoje dentro do ministério wesleyano, para pessoas como eu falo por mim, pastor, porque assim é difícil a gente abrir o leque assim, que a gente não sabe realmente a dimensão de alcance. Mas partindo da minha pessoa, o Senhor tem sido uma fonte inspiradora para mim, e o que eu acho interessante é assim, que as obras que o Senhor tem me indicado, parece que ela segue assim uma ordem lógica, que vai encaixando exatamente com a minha necessidade de leitura. Então, por isso que eu estou falando por mim, que as vossas indicações têm encontrado um espaço muito fértil na minha mente, no meu coração, e têm me ajudado muito. Então, eu ansiava por esse encontro e já quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus por estarmos aqui compartilhando esse bate-papo e pedir ao amado pastor para que possamos iniciar bem, porque vamos estar falando da pessoa do Espírito Santo também, que compõe a Trindade, para que o Espírito Santo possa nos iluminar, possa nos guiar, possa nos ajudar a preservar. Sempre reitero isso, porque já conversei com alguns bispos aqui nas lives, alguns pastores, e uma coisa há de se destacar, meu pastor, o tapete de humildade que homens e mulheres de Deus que fazem parte do ministério wesleyano têm estendido. Realmente é uma coisa a ser destacada, envolvente e contagiante. O caminho da humildade trilhado por cada um dos irmãos tem sido a marca da nossa caminhada. Então, o irmão não é diferente, segue a mesma linha, mas não deixa de ter o conhecimento, não deixa de ser um amante da leitura. Então, para que nós possamos ficar à vontade, eu gostaria de pedir ao pastor que possa iniciar orando, e a partir da oração, fique à vontade, como eu costumo afirmar, a sala virtual do bate-papo teológico é sua. Fique à vontade, meu pastor. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos pedir ao Senhor orientação, direção, e que o Senhor comande tudo o que for falado aqui, Senhor, nesta live. Que seja para a tua glória, que o Senhor coloque alguém que precisa ouvir, Senhor, para estar conosco, que o Senhor glorifique o teu santo nome, e que haja edificação de vidas, e que nós sejamos também edificados e aprendamos mutuamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pode ficar à vontade. Pode iniciar, se o irmão desejar, assim, com uma breve apresentação sua, e aí eu encanto. Porque é a área que, pelo que eu vi, que chegou ao meu conhecimento, a doutrina da Trindade foi justamente a área da parte do Assim Cremos que o irmão mais contribuiu. Não, na verdade, quem escreveu sobre Trindade no Assim Cremos foi o pastor Almir Goulart, né? Pastor Almir Goulart, dentro da doutrina não sei se ele escreveu doutrina de Deus, e ele colocou a Trindade, né? E eu falei sobre a doutrina do Espírito Santo, né? Que até tem um fato muito engraçado, é que a gente estava perguntando ao bispo Caleb quantas páginas a gente deve deixar para cada assunto, né? E aí ele foi falando as páginas. E quando chegou na Trindade, né, em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? E eu falei, e aí, bispo Caleb, quantas páginas? Ele disse assim, não vou limitar Deus não, né? Vamos deixar à vontade.
E realmente eu exagerei. Eu exagerei. Eu tenho uma convicção de que eu dei uma exagerada, então a doutrina do Espírito Santo ficou muito grande, de exagero, né? Lá no Assim Cremos. Eu também escrevi sobre a doutrina do pecado, né? A martiologia. Então foram essas duas áreas que eu escrevi. E eu queria repetir aí, falar de uma história que eu sempre falo quando vai falar de Trindade ou de Deus, né? Quando o assunto é Deus, eu sempre penso numa história que eu contei na live lá do pastor João também e contei na atualização teológica. É uma história, a pessoa que contou é o Alistair McGrath. Ele não sabe se isso é uma lenda, se isso aconteceu, mas ele conta como uma ilustração, né? Ele diz que sobre Agostinho, que estava passeando na praia, no mar do Mediterrâneo, às margens, né? E o Agostinho escreveu um livro sobre Trindade. Dizem que ele demorou 14 anos para escrever, né? E a história diz que ele passando as margens e caminhando, e ele viu um menino. E o menino, ele ia para o mar, enchia o balde com a água do mar e andava uma pequena distância em um buraco, e ele enchia aquele buraco, né, de areia. E ele retornava ao mar e ia repetindo aquele processo. E Agostinho assistindo aquilo, né, sem entender nada, e que coisa é essa dele ficar pegando um balde, enchendo, né? E o Agostinho perguntou para o menino o que ele pretendia fazer, né? Aí o menino diz assim: eu estou trazendo aqui o mar Mediterrâneo para esse buraco da areia. Aí diz que Agostinho riu, né? Riu. E ele diz assim: você está desperdiçando seu tempo, você nunca vai fazer esse oceano caber num buraco. E dizem, reza a lenda, né? E o menino olhou na direção, andou na direção de Agostinho, olhou para ele e falou assim: e você está desperdiçando o seu tempo escrevendo um livro sobre Deus. Você nunca vai fazer Deus caber num livro. E eu acho Aleluia. aí, né? Deus não cabe em livro. E eu acho interessante essa fala desse menino. E a gente vai falar sobre Trindade, vai falar sobre as três pessoas da Trindade. Não dá para caber numa live nem todos os livros que se escreverem, né? Não dá para caber esse assunto tão vasto, tão extenso, né? Tão importante que é a Trindade. Hoje, para gente cristão, a gente não tem nenhuma dúvida sobre isso. Nós fomos ensinados, escola bíblica dominical e tal, né, sobre a questão da Trindade, o que significa a Trindade. A gente não tem muita dúvida, assim, não é uma coisa que é muito debatida nos nossos meios, porque isso já está com a gente. E na igreja primitiva também era assim, né? Você não vê nenhuma ali defesa em relação a uma Trindade mais séria. O Concílio de Jerusalém, Atos 15, né? Ele diz assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor outro encargo, ou seja, a noção de que o Espírito Santo estava com eles, a noção da divindade de Jesus era clara. Não tem problema nenhum ali na igreja do primeiro século, né, nesse entendimento em relação a Trindade, embora o termo Trindade não está ali, o termo Trindade não está, mas o conceito está em toda a Bíblia, e de maneira inequívoca no Novo Testamento. Às vezes as pessoas pensam, mas a questão da divindade de Jesus é um versículo ali. Não, está de maneira clara em todo o Novo Testamento. A divindade de Jesus, a divindade do Espírito Santo está de maneira clara. Em relação ao Antigo Testamento, eu acho uma analogia bacana de um cara chamado Warfield, é um teólogo, e ele dizia o seguinte, que o Novo Testamento as coisas são claras, o conceito está claro. E no Antigo Testamento também, mas ele faz uma analogia de você entrar numa sala ou numa casa e a sala está escura. E todas as mobílias estão ali, né? E aí você precisa o quê? Acender a luz. E quando você acende a luz, você leva a luz, você vai ver que está tudo ali. Então ele fala desse conceito em relação à doutrina da Trindade no Antigo Testamento. Ela, à medida que vem o Novo Testamento, vai trazendo mais luz para o conceito de Trindade que já está ali
no Antigo Testamento, né? Desde a criação, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Será que Deus está consultando anjos para falar isso, a nossa imagem e semelhança? Ou será que é a Trindade ali reunidas, né? Reunida? A gente vê também o Espírito Santo, né? Sobre a face das águas, está ali, né? Sobre a face das águas, pairando, né? Sobre a face das águas. A gente vê as teofanias, que é Jesus, que é a imagem do Deus invisível ali no Antigo Testamento, as aparições de Jesus inequívocas, né? É Jesus ali, é o quarto homem da fornalha, né? Aquele que estava com Abraão, apareceu Abraão, e que é Deus ali. Então, Jesus é a imagem do Deus invisível, como diz o apóstolo Paulo. Ou seja, todo esse conceito de trindade, ele se encontra em todas as escrituras. E a igreja primitiva não teve dúvida em relação a isso. Você não vê nenhum debate em relação a essa questão aí, né? Da trindade em si. Aí, a partir já, talvez, do segundo século, se eu não me engano, que começam a ter perguntas. E o Aleph Termagraf, ele fala uma coisa interessante. Enquanto a igreja estava sendo perseguida, não tinha muitas essas questões, né? Mas aí o homem passa a ter tempo para pensar e começa a pensar algumas besteiras. Principalmente um presbítero, se eu não me engano, chamado Ário. Ele não era bispo, né? É chamado Ário. Aí veio a noção do arianismo, vai dizer o seguinte: não, Deus Pai é uma coisa, mas o Deus Filho, ele é de uma substância diferente. Ele não é Deus como Deus Pai. Aí começou-se a haver uma guerra, foi necessário a instituição de concílios, né, para resolver essa questão, e aí se resolveu essa questão, e o papel do Espírito? Quem é o Espírito Santo? E foi se definindo em concílios, né, o papel de cada um, e o mais reconhecimento de que Deus a unidade, né? Deus é um, né? São três pessoas distintas, com a mesma substância corpórea divina, de tal maneira que não são três deuses, é um Deus, mas três pessoas diferentes, três pessoas distintas, um só Deus, três pessoas distintas, cada um com as suas funções, né? Cada um com algumas funções diferentes, mas o mesmo Deus. Hoje a gente pode dizer que o Espírito Santo está agindo, né, de uma maneira mais poderosa, mais intensa, mas Deus está agindo. O meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Jesus está agindo. Então a Trindade, ela age em toda a história. A Trindade está agindo, né? E uma coisa interessante nessa questão da Trindade aí é que você vê hoje, algumas pessoas falam assim: olha, a gente precisa falar mais do Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus. Mas uma das funções do Espírito Santo é chamado até de holofote, é trazer a glória para Cristo, né? Quando a igreja glorifica ao senhorio de Cristo, a Cristo, o Espírito Santo também é glorificado, ele é honrado, né? E o Espírito Santo é que faz a aplicação de tudo aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, é ele que aplica para nós. É ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem a ação do Espírito, não acontece nada. Nós não estávamos aqui, não tinha essa live, não tinha igreja, podia ter clube, igreja não. Então, a Trindade está agindo, né, de maneira poderosa. Não existindo entre a Trindade rivalidade, né? Não existe rivalidade, né? Eles estão conjuntos, eles estão unidos. E é uma coisa interessante que alguém disse o seguinte: um judeu chamado Harold Kushner, tem um livro dele chamado Quando Tudo Não É o Bastante. E ele tem também um livro chamado 9 Lições Essenciais que Aprendi na Vida. Esse livro eu dei de presente para o bispo Elisiário, né? E o Harold Kushner,
ele é rabino, então judaico, né? Aquela cultura judaica e as escrituras do Antigo Testamento, né? E a tese do Harold Kushner é de que Deus é uno, e ele é uno, ele é solitário, né? Porque ele diz, porque não tem pessoas que amem a Deus. Aí ele precisa ser amado, segundo o Harold Kushner, né? A questão da Trindade, nós não cremos num Deus solitário, né? A questão da Trindade nos mostra o relacionamento de três pessoas. Deus, ele é mas ele é três pessoas distintas que manifestam o amor, né? Ou seja, Deus não precisa de pessoas para manifestar o amor dele e assim ele sentiu que é amor. A Trindade, né, tem o amor em si, né? Então Deus não depende do nosso amor. Deus não é dependente do nosso amor, né? Agora, o Harold Kushner diz o seguinte: Deus é solitário, né? A não ser que pessoas o amem. Fica aquele Deus que parece que é dependente do amor, né? Ele precisa ser amado. Não, Deus não precisa. O amor que nós devotamos a Ele é uma resposta de gratidão, né? É uma resposta de gratidão. É impossível, né, a gente entender tudo aquilo que Ele fez sem uma resposta de gratidão. Amém? Eu estou falando muito. Você quer fazer uma pergunta? Não, eu tô gostando, eu estou aqui já articulando, porque o irmão salientou que a parte que o irmão realmente mergulhou, aprofundou um pouco mais e, segundo as suas palavras, exagerou, que é a doutrina do Espírito Santo, eu estava aqui pensando comigo. Então, eu vou aproveitar o ensejo e vou pegar um gancho na segunda parte para a gente dar uma ênfase maior ao Espírito Santo, porque eu tenho, inclusive, uma pergunta que ela é uma pergunta histórica, mas uma pergunta que é um divisor de água hoje na interpretação a respeito do nosso relacionamento como wesleyano com o Espírito Santo e com os dons espirituais. Eu posso até adiantar ela, mas lá na segunda parte a gente volta. Numa aula com o pastor Eli Bastos, foi feita uma pergunta. Na verdade, eu que fiz a pergunta: pastor Eli, tem algum escrito, algum relato, alguma fonte literária que pode nos afirmar que John Wesley falou em línguas estranhas? Vamos deixar no ar, lá na frente o irmão comenta. Ele deu a resposta, né? Ele falou que não. Que não tem nenhuma fonte realmente que afirme que John Wesley falou em línguas estranhas, mas há fontes que afirmam que ele cria nos dons espirituais, inclusive nas línguas estranhas. Mas continue. A carta que ele escreveu a Fletcher, se eu não me engano, o pastor, ele pode ter falado sobre isso, né? Que nessa carta ele fala da questão da contemporaneidade dos dons, inclusive a questão das línguas, né? Agora, a nossa noção de batismo com o Espírito Santo, e que ela se tornou a visão do nosso estatuto, é uma visão não necessariamente de Wesley, porque em nenhum momento Wesley disse que línguas ele é evidência do batismo com o Espírito Santo, né? Em nenhum momento. Mas está no estatuto da nossa igreja que línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo. Isso exatamente. Está no nosso estatuto, né? E é o manual, né? Está no nosso manual, e estatuto e regimento interno também, essa versão oficial de que a língua é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Eu entendo, mas entendo que a língua a gente poderia até colocar que a língua é um dom mais comum em relação ao batismo. Eu não sei se o Eli deve ter falado da santidade e do amor como evidências, né? Como também evidências, né? Mas eu acho que é por aí. Eu não sei se eu expliquei ou se eu enrolei, né? Amém? Não, na verdade, eu estou tentando aqui fixar. O pastor João comentou para a gente fixar o assunto, né? Eu confesso que no notebook eu consigo fixar, mas no celular eu não consigo fixar. Então, estou falando para ele que eu não estou conseguindo fixar.
O o que que é assunto. o assunto que está É o falando? título, a gente fixa o título, vai ficar sempre aparecendo parado o título da Ah, live. No ah, notebook eu consigo, mas aqui no celular eu não consigo. para você clicar em cima aí, ó, clicar em alguma coisa deve aparecer aí, ó. Com o Deixa eu ver. celular, tela assim, deve aparecer alguma coisa. Pastor João está aqui falando com a gente. Deixa eu ver aqui. Clicar. Vê aí, tá ali, ó, com o celular, alguma coisa aí. Deve ter que apertar na tela aí alguma coisa. Clique em cima do comentário. Achei. Achou? Achei. O assunto é da live, só que entrou o comentário dele. É, Bem, depois a é, gente vai adiante. é. Mas outra pergunta interessante é assim, vindo de um arminiano, eu até estranhei, eu não me lembro agora se é o Carlos Augusto Vailate, que quem melhor definiu a Trindade foi Calvino. Eu confesso que eu não li ainda. Eu tenho a tese instituta de Calvino e estou pretendendo ler. Assim, eu me surpreendi assim, porque vindo de um arminiano, ele falar que quem melhor definiu foi Calvino, será que Calvino acertou realmente nessa definição da Trindade? E não É, tem, eu acredito que não tenha muita diferença, né, entre um e outro, discordância no caso. não, a questão da Trindade, a Trindade está dentro daqueles assuntos inegociáveis que faz a gente ser cristão, né? Existem coisas, por exemplo, que são inegociáveis, né? E a Trindade é um dos assuntos negociáveis, né? Se você é meu irmão, um dos assuntos negociáveis é que você crê na Trindade, né? E a noção da Trindade é Deus é um, Deus é três, as três pessoas são totalmente Deus, cada uma delas é distinta uma das outras, né? E as três pessoas se relacionam como eternamente, porque é Deus, né? Como Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a noção básica. É o nome coletivo dado a três pessoas em Deus, né? Como diz o Gerald Bray, ele faz assim, entendeu? A Trindade, né? Deus, o Wayne Grudem diz que Deus é três pessoas, cada pessoa é plenamente Deus, há um só Deus. Agora, é uma coisa que tem que ficar bem claro, sempre quando eu falo de Trindade, a Trindade você vai até aqui. Daqui para lá é o que a gente chama de mistério. A gente entende e aceita na fé. Mas não dá para você explicar com exatidão, porque é um assunto de fé, Uhum. é um assunto de mistério. Como que três pessoas podem ser um? Como que isso pode acontecer? Tanto que todas as analogias de Trindade, elas dão com burro na água, né? Você não consegue fazer a analogia correta. Por exemplo, Agostinho, ele fazia a analogia da Trindade como o amor, né? Ou seja, ele dizia que o amor precisa de três componentes: alguém que ame, alguém que seja amado e o próprio amor que une. Uhum. Era a analogia de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só que tinha um problema. Ele colocava Deus, aquele que ama, Jesus como o amado e o Espírito Santo como amor. Ele estava dando uma questão, ele está dando aí ele está despersonalizando, na verdade, o Espírito Santo, né? Dando ele uma designação de amor, né? Então, é uma analogia que acaba sendo falha. Todas as analogias, por exemplo, eu já vi gente dizendo, olha, é um 3 em 1. Lembra do 3 em 1? Aquele aparelho, Isso. toca-disco, fita e tal, rádio e tal, 3 em 1. Ou então, uma moeda de R$ 3, né? São três, mas mesmo assim, trevo de 3 folhas, né? Nenhuma analogia consegue representar com exatidão a trindade, o que significa trindade. Nenhum. E é um conceito que a gente aceita pela fé. Não Uhum. são três deuses. Nós somos monoteístas, né? O Shema, ouve, ó Israel,
há apenas um Deus. Nós cremos em um Deus, não cremos em três deuses, né? Inclusive a acusação que os unicistas fazem com a gente, Isso. eles dizem que a gente crê em três deuses, né? Mas não é isso. E é uma coisa interessante a gente falar um pouquinho das heresias que vieram em relação a esse entendimento de trindade, né? O triteísmo que eles acusam, né? Vocês são triteístas, vocês creem em três deuses. Não, nós cremos num Deus só. Cremos em um Deus. Somos monoteístas, nós não somos triteístas, né? Somos monoteístas. Há um só Deus, né? O modalismo, já ouviu falar do modalismo? O modalismo é o seguinte, Deus, Jesus e o Espírito Santo não eram pessoas separadas, né? Mas cada manifestação era uma mesma pessoa, mas mascaradas. Ou seja, Deus Pai agia daquela maneira, né? E aí Deus Filho, aí ele encarnou como Deus Filho, o mesmo Deus Pai, mas agora manifestando como Deus Filho. E agora o Espírito Santo é Deus Pai manifestando como Espírito Santo. Chama-se modos diferentes da ação de um Deus. Nós não cremos nisso. Nós cremos que eles são distintos, personalidades distintas uma das outras. Somos monoteístas, mas cremos que são personalidades distintas. Você tem ideia? Eu falei dos unicistas também, né? Que, de certa forma, o unicismo é um modalismo, né? Tem o CP, ele conseguiu listar 15 seitas modalistas e unicistas. 15 seitas, né? Os unitarianos, eles são assim, eles não creem em três pessoas diferentes, né? Eles creem que há essa manifestação diferente de um Deus só, né? Nós não cremos assim, né? A doutrina da subordinação, não sei se você ouviu falar, dentro da Trindade, que é assim, Deus Pai, Jesus de certa forma, há uma hierarquia, né? Ele é menor, ele está assim, é o pódio, né? Deus está o primeiro campeão, aí o Jesus está ali na segunda pessoa, segundo lugar, aí o terceiro lugar é o Espírito Santo, né? A terceira pessoa da Trindade está em terceiro lugar de questão de importância. Isso não é bíblico, né? Até porque o que qualifica a divindade é a plenitude, né? Jesus é Deus, é pleno. O Espírito Santo é pleno. Existe relacionamento na Trindade e cada um fazendo coisas específicas, mas ao mesmo tempo eles agindo em conjunto, eles agindo, né, em nome do Pai, em sintonia, porque há um acordo eterno na Trindade. Não tem problema, eles não têm, né? Jesus ensinava o que o Pai dele dizia, e ele queria fazer a vontade do Pai. A vontade dele era fazer a vontade do Pai, né? Então não tem hierarquias na questão da Trindade, não existe isso, né? É Deus Pai, Filho, Deus Espírito Santo. Agora, trabalham de maneiras diferentes. É o que eles chamam de economia da Trindade, né? Cada um em relação à história age de maneiras diferentes, né? Então isso é uma coisa que é interessante, né? Não é uma subordinação de um mandar o outro ser inferior. São cada um com as suas funções, em sintonia com a vontade do Pai. Amém, meu amigo? Amém. Glória a Deus. Agora, a gente avançar um pouquinho, para a gente aproximar um pouco dos irmãos, na questão da ação, a funcionalidade. Nós sabemos que
a funcionalidade que traz uma maior evidência nos dias atuais, mesmo porque é promessa de Cristo, né? É necessário que eu vá, para que eu indo, o Pai envie o Espírito Santo, que ele estará convosco. Na questão relacional hoje, atuante na igreja, diante da funcionalidade do Espírito Santo, e que gera, acredito até que gera algumas confusões, realmente, sobretudo na hora de orar, até na hora do próprio relacionamento, a pessoa se relacionar com Deus. Porque a gente sabe que envolve uma série de fatores, nós temos aquela passagem mencionada por Cristo, que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, isso também não acaba a falta de entendimento e compreensão desses argumentos que nós estamos tentando trazer, trazer clareza nesse bate-papo curto. Não pode também causar, em vez de uma aproximação da pessoa e, consequentemente, ela receber os dons espirituais, que vai fazer uma diferença em sua vida no que tange a realização da obra. Acaba havendo um afastamento? Vamos dizer que seja assim, se a pessoa ela não tem esse entendimento, ao invés dela... É igual a situação do nosso relacionamento, até aquela analogia que o irmão falou da questão do amor. Eu acredito que o amor também ele está ligado um pouco a conhecimento também. Quanto mais você conhece a pessoa e mais você se aproxima dela, mais você se relaciona, parece que essa corrente tende a fortalecer. Será que eu estaria encaixando bem essa analogia ou não? Mas a questão da funcionalidade, na forma real hoje de ação do Espírito Santo, nos nossos dias, no meio do corpo de Cristo. Como eu falei, né? Algumas pessoas chamam o Espírito Santo de o executivo da Trindade. Já até um livro, me parece, que está até fora de catálogo. Se eu não me engano, era assim, era o executivo da Trindade. Não tenho certeza. O título era esse. Né? É uma coisa interessante. Por exemplo, se Jesus estivesse aqui com a gente, né? E a gente fosse marcar uma consulta com Jesus, e você pegasse uma senha, né? E a sua senha é 5 bilhões e tal, né? Você ficaria esperando a vida toda e talvez não conseguiria encontrar Jesus corpóreo, né? Agora, Jesus fala, olha, eu vou e voltarei. Eu voltarei. Eu enviarei outro consolador da mesma maneira que ele. E é interessante que a palavra consolador, que nós falamos aí, né, principalmente da nossa versão atualizada e corrigida, consolador, essa palavra é paráclito, ou paracleto, e é uma espécie de advogado, ou ainda conselheiro, como está na nova versão internacional. Ou seja, a gente muitas vezes fala do Espírito Santo como aquele em velório, né? Que o Espírito Santo te console e pronto. Não, o Espírito Santo é aquele que representa Jesus conosco. Nós somos templo do Espírito Santo, né? E ele está conosco, aconselhando, nos ensinando o tempo todo. Agora, nós precisamos ter um relacionamento com ele. E é o Espírito Santo que faz a aplicação da obra da cruz em nós, que abre o nosso entendimento, né? Que faz a obra do novo nascimento em nós. É o Espírito Santo que faz essa obra. Por isso que alguém que blasfemar contra o Espírito Santo se retirar, quem vai convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo? Por isso, alguns estudiosos dizem que a blasfêmia contra o Espírito Santo, a característica dela é uma apostasia total. Não é aquela pessoa que diz, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? É essa pessoa que pensa que blasfemou, ela não blasfemou, porque tem consciência nela. O que blasfema, ele se apostata totalmente e morre na condição de apostasia. Né? Algumas pessoas também dizem até o seguinte, que a blasfêmia contra o Espírito Santo é morrer sem crer em Cristo, sem dar ouvido à voz do Espírito Santo. Isso já é uma outra história.
Ou seja, o Espírito Santo é que nos une, é Deus conosco, é Jesus conosco, andando em nós o tempo todo, não é? E sem o Espírito Santo, a gente não é nada. Sem o Espírito Santo, a igreja é clube. Sem o Espírito Santo, a igreja é um organismo morto. É o Espírito Santo que dá vitalidade à igreja. É o Espírito Santo que convence, que faz a gente pegar as Escrituras Sagradas e crer que isso aqui é verdade. É o Espírito Santo que dá esse testemunho vivo para nós a respeito da existência de Deus, essa convicção inabalável que nós temos em relação ao que está aqui é verdade, e que se a gente morrer hoje, nós vamos estar com Jesus Cristo, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você só pode crer nisso, que parece loucura. A palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas nós que somos salvos é o poder de Deus. A gente só entende isso por causa do Espírito Santo, que faz a obra do nosso espírito, né? Faz a ligação com Deus e nos faz seres espirituais. Amém? Aleluia. Sobrou até um tempo para a gente interagir com os nossos irmãos. A minha esposa está aqui fazendo pergunta, uma em cima da outra, né? E Gente. uma pergunta que ela falou aqui Ó, foi... uma coisa. Se eu Pode falar. vou enrolar, eu vou falar não sei, tá? Uhum. Pode Mas falar. são coisas... Opa! O que eu fiz aqui? Michele, eu tirei o pastor? Não, eu estou aqui. Ah, Você tirou quem? não, o senhor, porque eu estava puxando aqui, descendo, e acabei botando o dedo aqui. Bom, uma pergunta que ela fez foi: em que momento que o Espírito Santo ele passa a habitar na vida da pessoa? Porque dizem que o Espírito Santo, na verdade, a gente tem referência que o Espírito Santo ele não habita no ímpio, mas nós sabemos que o Espírito Santo é que faz o papel do convencimento. Então, há controvérsia ou não, pastor? Ó, não dá para falar que quem sabe o momento de cada um é Deus. Uhum. A gente não tem como falar qual é o momento. Mas, por exemplo, o Espírito Santo trabalhou em Cornélio. E ele precisava ouvir a palavra, porque o instrumento da conversão é a palavra de Deus. Mas ele já tinha uma vida de piedade, uma vida com Deus. O anjo apareceu para ele, pediu para ele falar com Pedro, né? Ele manda os funcionários, buscam Pedro, e Pedro prega o evangelho, e aí vem a descida do Espírito Santo sobre a vida de Cornélio, né? Uma coisa interessante, como que Deus age, né? A doutrina, né? A teologia armínio-wesleana fala da graça preveniente. A graça preveniente é essa obra que Deus estava fazendo na vida de Cornélio, trazendo Cornélio para um convencimento, trazendo Cornélio para um desejo, como a gente vê naquele eunuco também, que estava saindo de Jerusalém, né? E Filipe encontra com ele, estava lendo, e Filipe fala: você está entendendo o que você está lendo? Entende o que lês? Como que eu vou ler se não tem ninguém que me explique? Interessante que esse eunuco, né, da superintendente do tesouro lá da rainha Candace, ele tinha vontade de buscar a Deus. Ele queria saber mais sobre Deus. Ora, essa obra já de querer saber mais sobre Deus, já é uma obra de Deus, é chamada graça preveniente, que o Evelyn, né, e nós falamos, essa obra do Espírito Santo já trabalhando no ser humano, mesmo antes dele ouvir, mas ele já se volta para Deus, né? E aí ele ouve a palavra, e a palavra cai como luva, né? E o Espírito Santo faz a obra na vida dele. É chamada graça preveniente, né? Eu não sei se eu expliquei a graça preveniente, mas é o que eu penso. John Wesley, a gente considera John Wesley um teólogo que ele conseguiu encontrar o equilíbrio. Na verdade, a construção do conhecimento
dele perpassa justamente por ele saber absorver o conhecimento que veio antes dele, o conhecimento da sua atualidade, e projetar em cima disso a busca desse equilíbrio. Ele cita a santidade, que é uma condição que nos separa realmente de Deus, e aquilo que nos aproxima de Deus, que é o amor, como o irmão mencionou. Será que se eu colocar aqui como analogia o Antigo Testamento, o Novo Testamento e uma aliança, formando a Trindade, unindo um ao outro, e a questão do amor que é a forma relacional de Deus com a humanidade, se não fosse pelo seu amor, ele não poderia se relacionar conosco, e nem nós com ele, e a questão da santificação, que é a separação para ele. Será que encaixando o Espírito Santo aí, como analogia de trindade, para fazer esse papel, relacionando santidade com amor, fazendo essa junção perfeita, seria cometer uma heresia, meu pastor? Eu não sei. Eu acho que tem muitas analogias que nós vamos conhecer lá no céu, né? Essa pode ser uma proposta de uma analogia, né? Embora que todas as analogias vão ter problemas, né? Nenhuma consegue definir com exatidão o significado da Trindade. Já falaram de corpo, alma, espírito. Nenhum consegue definir com exatidão esse conceito tão poderoso, né, da Trindade. E aí uma pergunta agora, assim, para a gente falar em termos um pouco mais de relacionamento, como ficaria, assim, um posicionamento de uma pessoa no sentido que ela quer... Eu li algumas obras de Benihim, que ele falava que o Espírito Santo é como se fosse, outra analogia, o café da manhã nosso. Todo dia você deveria dar bom dia ao Espírito Santo. Começar o teu dia dando bom dia e convidando ele para fazer daquele seu dia um dia realmente especial. Então, a forma da pessoa atrair o Espírito Santo, orar ao Espírito Santo, invocar o Espírito Santo, qual seria, assim, uma forma que essa pessoa conseguiria cultivar esse relacionamento, pastor? Eu acho assim muito complicado, né? Porque se você está falando a Deus em nome do Senhor Jesus, a Trindade está aí. Como eu falei no início, o Espírito Santo, ele não tem ciúmes de Jesus. Nós só podemos glorificar Jesus por causa do Espírito Santo. Entendeu? Então, é o relacionamento com Deus. E o Espírito Santo vai ser glorificado também. Né? Porque é só o Espírito Santo agindo em você que te dá essa vontade. Se não for pelo Espírito Santo, nós não temos anelo por Deus. E só temos anelo por Deus por causa dele. Entendeu? Então, é você procurar ter uma vida com Deus, independente de ficar categorizando. Agora eu tô em dívida com esse aspecto da Trindade, eu tô com dívida. Não. Né? Eu acho que não deve se pensar assim. Entendeu? A gente precisa ter um relacionamento com Deus. E quando fala relacionamento com Deus, a Trindade está ali. Porque o Espírito Santo está te impulsionando, está te ajudando nesse relacionamento, está te convencendo que você precisa se buscar mais a Deus, está te convencendo do seu pecado. Entendeu? Então, eu acho que houve muita moda naquela época, né? Quando esse livro foi mais vendido, das pessoas já começarem o culto, né? Boa noite, Espírito Santo. O Espírito Santo não tem crise de querer aparecer. Se Jesus é glorificado, o Espírito Santo é glorificado. Jesus diz que ele veio para glorificar Jesus. Entendeu? Então não existe essa questão do Espírito Santo ficar com ciúmes. Ele está conosco, está impulsionando a gente, está agindo na gente, e ele quer trazer glória para Deus. Uma coisa interessante, eu gosto muito de uma ilustração de Michelangelo. Eu já acho que contei na live aí do pastor João, mas acho que eu contei. Mas o Michelangelo, ele tinha um bloco de concreto. Michelangelo fazia estátuas lindíssimas. Davi de Michelangelo é uma estátua de alto gabarito, né? E perguntaram para ele assim, como
que você consegue fazer essas estátuas tão bonitas? E ele disse o seguinte, olha, quando eu olho para o bloco de concreto, eu não vejo um bloco de concreto. Eu já vejo a imagem. O que eu faço é aparar as arestas. A grande obra que Deus quer fazer na vida da gente é nos transformar à imagem e semelhança do seu Filho. Né? O que Deus faz? Ele vai aparando as arestas, que é essa obra que o Espírito Santo vai fazendo na gente, aparando as arestas. O Espírito está pronto, a carne é fraca. A carne tem que ser aparada das arestas. Nós erramos, nós pecamos, aí o Espírito Santo vem, fala com a gente, toques santos para a gente, né? Fala conosco. Agora, se a gente entristecer o Espírito Santo e se a gente blasfemar contra ele e ele se ausentar de nós, como que a gente vai se achegar a Deus? Né? Fica sem perdão. Então, a gente precisa entender esse relacionamento com Deus, né? Glorificando a Jesus, falando com Deus, sem entendendo que não tem briga na Trindade. A Trindade não está aqui discutindo entre ela. É uma unidade santa. Né? De tal maneira que a vontade de Deus é a vontade do Filho e a vontade do Espírito Santo. Não tem três vontades diferentes. A vontade é única. Né? Fazer a vontade de Jesus é fazer a vontade do Espírito Santo. Fazer a vontade de Jesus é fazer a vontade de Deus. Né? Há um acordo. Amém? Amém. Nós temos aqui em torno de uns 5 minutinhos. Meu pastor, o Bispo Rames, um tempo atrás, em uma de nossas lives, ele afirmou que ele, em conversa com, se eu não me engano, o Bispo Geraldo, Gessé, ele afirmava que, assim, se não está havendo mais tanto batismo com o Espírito Santo, curas, milagre, não é porque cessou, mas porque talvez nós é que não estamos mais orando em função disso, vivendo essa realidade, ministrando dos nossos altares essa manifestação e até mesmo colocando a mão na cabeça, impondo a mão na cabeça das pessoas e ministrando isso sobre a vida delas. O irmão acredita que realmente isso tem sido uma realidade nos nossos dias atuais? A gente meio que tem deixado esses temas um pouco de lado, ou talvez porque não atraia tanta atenção do público. Infelizmente, a gente vive um momento que aquilo que atrai o cliente geralmente é aquilo que é colocado nas prateleiras, e na prateleira que mais chama atenção, uma boa maquiagem, pois vive-se em função do cliente. E essa realidade nos nossos dias atuais, principalmente agora em tempo de pandemia, não é momento oportuno porque o Senhor está nos permitindo para refletir sobre isso, talvez uma volta, a gente fala tanto em voltar ao primeiro amor. Como o irmão vê, em 5 minutinhos, irmão, fique à vontade, essa perspectiva. Eu acho que são muitas coisas. Uma delas é que a tecnologia faz a gente, de certa forma, né, as facilidades, faz a gente, de certa forma, também achar a oração em desuso, porque a gente confia muito, eu estou me incluindo, né? Às vezes a gente confia muito na nossa capacidade, porque as coisas já estão prontas e a gente tenha deixado a oração como uma coisa de somenos, como uma coisa de menos importância, né? Então, a gente precisa aprender a depender mais de Deus, né? A minha esposa, quando ela era adolescente, ela andava quilômetros para ir na igreja, né? Hoje a gente tem carro na porta, a gente tem internet, né? Eu vou assistir agora meu culto pela internet. As facilidades. Tem um lado bom, mas tem aquele lado que a gente acaba com isso perdendo a dependência do Espírito Santo, né? Isso é um dos, eu acho que não tem uma resposta só. Eu acho que é um dos aspectos essa questão. Outra questão é o tipo de mensagem que tem sido pregada dos púlpitos, né? O que nós estamos pregando? Eu falei isso hoje de manhã na consagração, sobre a necessidade de voltar a pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, né? A ver as pessoas ansiando por um derramamento do Espírito
Santo, pelo falar em língua, pelos dons espirituais. Eu acho que a gente precisa voltar a anelar por essas coisas. Eu acho que a gente está precisando. E eu faço meia-culpa que eu creio que eu preciso pregar mais. Eu estou falando para mim, mas pregar sobre a questão do poder de Deus sobre a vida do cristão. E só que a gente não pode pregar sobre o poder de Deus, e um dos grandes erros é que a gente ficou pregando poder como status. É falar em língua, é rodar, rodopiar. O poder de Deus é para a gente testemunhar, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas. Testemunhar. E qual é o maior testemunho que pode dar? É o fruto do Espírito, que é o amor, está no singular. O amor verdadeiro, o amor de Deus. Por isso que Agostinho falava assim: ama e faça o que quiseres. Porque se você não quer o mal do outro, se você ama, você entende os seus limites. Se você ama a Deus, você não quer andar numa vida de pecado. Então eu acho que é essa questão também, o que nós estamos pregando, que tipo de mensagem nós queremos passar, né? Outra coisa é voltar aos valores de integridade, né? De integridade. A gente está transferindo muita coisa, né? Muita coisa a gente está transferindo para o próximo e não está assumindo responsabilidades individuais. Eu acho que a gente precisa voltar a assumir as nossas responsabilidades perante Deus. Entendeu? E anelar por esse avivamento. Anelar por esse avivamento. Agora, a gente não pode produzir o avivamento. A gente não pode. Porque é algo que vem de Deus. Só Deus pode batizar com o Espírito Santo. Agora, a gente pode arrumar o altar. A gente pode arrumar o contexto, arrumar o cenário para que ele venha. Isso depende da gente. Reformar o altar, né? Reconstruir o altar como Elias fez, né? Fez o altar e o fogo desceu de cima para baixo, né? Lá o fogo de Deus em Levítico, ele veio de cima para baixo, né? Foi aceso de maneira sobrenatural. Mas a manutenção do fogo foi tarefa das pessoas, entendeu? Então eu vejo que a gente precisa ter essa responsabilidade, né? E dependência de Deus. E dependência de Deus. É interessante, acho que se deve ter um minuto para a gente orar e encerrar. O pastor, o bispo Elisiário, ele pregou antes da pandemia, numa inauguração de uma congregação nossa aqui, justamente essa mensagem, a restauração, a necessidade de restaurar o altar. E aí depois veio a pandemia, e veio a parada e o momento propício para a nossa reflexão. Então, o Espírito Santo testificando. Meu pastor, o finalzinho realmente encaixou, olha, superou as minhas expectativas. A gente deve ter um minutinho. Eu gostaria assim, que o irmão fizesse a consideração. Vamos aproveitar que o irmão orasse, que aí depois que orar, a gente usa o finalzinho para as considerações finais. Fique à vontade. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por esta live e que ela possa ficar, ó Pai, guardada, Senhor, e que as pessoas possam assistir depois. Senhor, que o teu nome seja glorificado nesta live, Pai. Te agradeço por aqueles que estiveram com a gente. Obrigado pelo teu servo, Senhor Júlio. Obrigado pela sua família. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Fique à vontade para suas considerações finais, agradecendo o pessoal que está aí conosco. Eu quero agradecer você que ficou com a gente, né? Que nos tolerou e nos suportou em amor, tá bom? Como eu disse, eu sou um pastor, não sou teólogo, né? Então eu dou as minhas opiniões, não quer dizer que eu esteja certo. Eu vejo que nós temos teólogos aí na denominação, que é o Eli, né, o Almir e tantos outros que têm essa vertente teológica. Eu sou apenas um pastor. Amém, meu querido? Meu pastor, Deus tem me surpreendido maravilhosamente com esses relacionamentos, mostrando que tem muito mais pessoas inspiradas. Então, o Espírito Santo que é o autor dessa obra maravilhosa. Meu pastor, agradeço a sua participação. 10 segundinhos vai acabar. Um forte abraço ao senhor e todo o ministério. Amém.
Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Um forte abraço. Que Deus vos abençoe abundantemente.